Bom, pessoal, a gente vai refletir aqui a questão da banalidade do mal na pensadora Hannah Arendt. É, Hannah Arendt é uma grande pensadora que pensa a questão da política, né? E ela passou por várias questões na sua vida que envolveu e fez com que também ela pensasse isso, né? Como a ideia do nazismo, o stalinismo, a ideia de regimes totalitários, porque ela é uma grande pensadora da política. A política sempre se faz, né? Um espaço entre de maneira plural, que envolve o pensamento, o diálogo com as diferenças que tem. E o totalitarismo é essa miséria que tem do poder de não dar espaço, né? Colocar apenas uma tônica, tira a diversidade e vai uniformizando. Então esse é um grande problema do totalitarismo, né? E até para a autora, né, dependendo da, não importa a corrente, né, seja daquilo que a gente denomina direita, esquerda e tal, mas ela coloca, então, essa problemática do totalitarismo, ela tira esse espaço do debate, da pluralidade entre os indivíduos. E o totalitarismo vai o quê? Uniformizando. Então, assim, ela inicia sua carreira de pensadora muito cedo, tal. Ela, com 17, 18 anos, já conhece um grande filósofo, o Martin Heidegger, e depois até tem um relacionamento e tal, se afasta, depois ela acaba sendo orientada por Karl Jasper. Então, ou seja, é outro grande filósofo também, né, que ajuda e vai orientando ela, ela vai estudar também lá, vai fazer um estudo sobre Santo Agostinho e tudo mais. Né? Ela sofre também, por ela ser de origem judaica e tal, ela vai ser perseguida, então ela tem que ó, já sair, né, basicamente ali da Alemanha, e ela vai para a França, da França ela vai para os Estados Unidos, né, fica por lá. Então, quer dizer, ela já sentiu isso aí na questão da perseguição e tudo mais. Então, quer dizer, pensar o totalitarismo. Né? Ela fala, olha, tirou o espaço, tirou exatamente a reflexão do indivíduo. Aí começa a ideia da massificação, como a gente viu naquele texto que a gente já tinha colocado aí para vocês, de Adorno, da educação após Auschwitz, é algo muito importante que vai ajudar também a pensar essas questões todas aí. Tá bom? É... O modo totalitarismo, né, ó, ela coloca esse conceito, né, a banalização do terror, manipulação dos coletivos, massificação da política. Né? A gente vai retomar isso aí depois que a gente começar a falar aqui em mais questão da banalidade do mal, do julgamento de Adolf Eichmann. Né? Então, quer dizer, lá em 1963, ela é convidada por uma revista para fazer a cobertura do julgamento de Adolf Eichmann. Né? Adolf Eichmann foi basicamente pego aqui na Argentina de uma maneira não por vias legais e tudo mais, com uma ideia de sequestro da equipe do Mossad e tal, e levou para Israel, onde o médico aplicava coisa nele, ele parecia bêbado, até a polícia argentina que entrou no avião da comitiva de Israel, e esse cara aí, tal, assim, tá muito louco, tal, veio para cá, né, bebeu, América Latina e tal, aí levou o cara para lá, e aí vai acontecer o julgamento. Né? Adolf Eichmann era uma pessoa comum, é o dito basicamente cidadão de bem, e ele sempre se colocava, olha, eu não matei ninguém, eu não fiz nada mais além de cumprir ordens. Eu simplesmente segui ordem, a hierarquia, né? Essa era a questão. Então, a Hannah Arendt, né, faz uma análise disso e começa a questionar a ideia do mal radical. Então, a questão do radical está ligada a um outro pensador também gigante, né? Kant, Immanuel Kant. Então, Kant ele vai falar sobre. E tem dois conceitos dentro da sua importantíssimo, né? Como principal os imperativos, o categórico e o hipotético. O categórico é aquele na qual o indivíduo ele busca o fim em si mesmo, ele faz uma ação onde o fim é necessariamente aquilo, lembrando a ideia de necessidade contingente. Necessário é aquilo que deve ser, sem a qual não pode. Então, veja bem, às vezes você fala assim, preciso para um cara andar, né? O cara fala, o motorista. Então, quer dizer, ele é necessário, né? Talvez hoje em dia nem tanto, né? Talvez ele possa ser.
Tem um controle ali que leva, alguém que leva lá. Mas suponhamos, ele sem um motor, né? Como é que fica? Automóvel, né? Fica difícil dele se mover, ele precisa de alguma coisa que movimenta. Porém, se ele não tiver o retrovisor, ele pode continuar sendo automóvel, ele vai ter seu movimento e tal. Quer dizer, então o retrovisor ele é mais o que? Contingente, enquanto o motor é necessário, sem o qual não vai ter esse movimento, né, do automóvel. Então, fazendo essa questão, então, quer dizer, quando eu busco o fim em si mesmo, pela necessidade, que é a ideia do dever, esse é o categórico, quer dizer, faça uma ação que ela possa se tornar uma máxima universal, ou seja, aquela ação deve ser praticada por todos. E a ideia do dever, que a própria razão humana o leva a reconhecer o que seria o bem. Então, o bem, para Kant, é seguir o dever da razão. É o imperativo categórico. Tudo bem? Então, veja, essa é a questão. Para ficar um pouco mais fácil, a gente vai falar agora do outro imperativo, depois a gente retoma. O mal seria exatamente não seguir o mandamento da razão, mas sim fazer o imperativo hipotético. O imperativo hipotético é quando faz uma ação não com fim em si mesmo necessária, mas como um meio para atingir uma outra questão. Então, se lá eu tenho que fazer uma prática que ela se torna uma máxima da qual todo mundo deveria seguir. E lembra lá que até o caderninho vai dar um exemplo meio simples, mas até bacana de entender. Ele fala assim, ó, se uma pessoa me irritar, eu darei um soco. Né? Aí veja bem, bom, se todo mundo, quem irritar uma pessoa, eu vou dar um soco, né? Pegando o imperativo categórico, colocar isso como máximo universal. Aí você vai observar, pô, eu posso irritar alguém. Tem pessoas que eu gosto que vão irritar outras pessoas e também poderão levar, né, essa questão do soco e tal e tudo mais. Então, quer dizer, mas contando que eu não quero que essas pessoas sejam agredidas tanto também quanto eu, então, quer dizer, universalmente, quer dizer, quando eu irritar uma pessoa, procurará o quê? Todo mundo procure compreender e buscar uma solução melhor possível. Então, quer dizer, essa é a ideia que eu, pegando a questão de uma máxima universal, que é o imperativo categórico, quer dizer, se eu vou ajudar uma pessoa, não é para buscar como um meio, como diz o imperativo hipotético. O hipotético eu faço uma ação como um meio para atingir um fim. Então, às vezes eu aproximo de uma pessoa para conseguir algo, às vezes eu estou, como acontece, né? Para melhorar a imagem, né? Eu vou lá, distribuo um monte de cesta básica, e aparece a ideia do bonzinho, quer dizer, o fim não era a, atender as pessoas carentes, por exemplo, de dar uma cesta básica, mas talvez seria a ideia de um voto, ou seria a ideia de parecer como bonzinho, quer dizer, o fim era esse. Então, quer dizer, a cesta básica não era o fim em si mesmo, era apenas um meio para atingir outra coisa. E esse é o hipotético. O categórico é aquele que eu faço uma ação com fim em si mesmo. Não, isso aqui é a cesta básica para as pessoas carentes, assim como todo mundo, quando tiver necessidade carente, é muito importante ser atendido. Né? As necessidades básicas para as pessoas. Quer dizer, então ele vai dizer, olha, o Kant fala, a razão ela reconhece o bem. A liberdade do indivíduo é exatamente a questão de fazer o bem, mas ele também pode fazer exatamente a vontade. Então, quer dizer, é a vontade de fazer o quê? O hipotético. É qualquer coisa que se queira. Que é muito complexo se fazer sempre o categórico. Né? Então, veja bem. Então, quer dizer, essa questão, quer dizer, dentro da radicalidade, quer dizer, está na raiz, o mal radical, aquilo que está na raiz. Né? Pegando a ideia do Kant, é como se o homem já tivesse dentro de si uma propensão, uma inclinação para fazer o quê? Não categórica da razão, mas para fazer a vontade de si mesmo. Então, quer dizer, é o que mais acontece, que a gente pode observar. Talvez na justiça, para os meus amigos, a gente dá um jeitinho. Agora, se esse aqui é meu inimigo, aí eu faço o quê? Exatamente o oposto. Eu vou aplicar a lei. Né? Então, isso é uma questão que está aí. Dá para usar vários exemplos. Então, quer dizer, então para Kant, quer dizer, é um mal radical. O mal radical seria isso, como se estivesse na natureza do homem. Ele pode escolher entre o bem e o mal, mas na verdade ele vai fazer a vontade dele, né? Eu faço aqui, se eu obter um benefício, beleza, esse é o que importa, né?
Então, quer dizer, não é uma questão de fazer aquilo que se deve fazer, mas fazer aquilo que me agrade. E se a gente pensar esse termo da política, olha só que interessante. Quando a gente começa a observar, olha, eu vou fazer uma análise, as contas aqui do governo, questão pública, nós temos que fazer um arroxo salarial, vai ter que cortar a grana da educação, da saúde e tudo mais. Aí veja bem, olha, isso aqui dá certinho com aqueles planos de saúde particular, que aí eu privando muito da saúde pública, né, vai ajudar esses planos particulares, que inclusive já patrocinou minha campanha. Então veja bem, que é um arroxo. Então, tecnicamente você vai falar, pô, isso aqui não está sendo ilegal dentro do campo, lá, a ideia da corrupção, aquela coisa e tal. Mas olha só como faz parte, né? É uma questão para ser pensada, né? Ah, faz parte do meu, eu estou ajudando vocês, depois vocês podem me ajudar na minha campanha e tudo mais. Olha como é que as vontades estão aí, quer dizer, não é seria ali, ó, vamos fazer o arroz salarial aqui, das questões do investimento, para tentar sanar um pouco as contas, para tentar melhorar. Aí depois fazem isso, aí depois libera a grana para outras questões que não tem nada a ver, às vezes até para mídia, para falar bem do governo e tudo mais. Olha como é que a ideia do hipotético ele vai sobressaindo sobre as coisas, né? Algo muito importante a gente pensar. Então, quer dizer, é como se fosse uma queda adâmica, quer dizer, o homem tem uma inclinação, mas isso não significa que seja necessariamente. E o que Kant depois denomina como demoníaco é aquilo que como se escolhesse o mal pelo mal. Porque o hipotético ainda eu escolho ali o mal, mas buscando uma finalidade, seja benéfica, pelo menos pessoalmente, da particularidade das escolhas. Quer dizer, eu faço as coisas como meio para atingir um determinado fim. Mas quando o fim é o mal pelo mal, ele vai dizer, olha, isso aqui não é uma coisa humana, isso é algo demoníaco, né? É aquilo diabólico, é de outra natureza, menos a humana. Porém, Ana Arendt, quando se depara naquele julgamento de Adolf Eichmann, ela começa a questionar essa questão do mal radical. Quer dizer, porque ele está na raiz, aquela queda adâmica, né? É como se o ser humano fosse propenso ao mal. Então ela vai pensar o seguinte, olha, se esse cara é a encarnação do mal que ajudou, porque o Adolf Eichmann é o cara que comandou ali onde mandava os trem, né, para um monte de lugar, principalmente na Europa. E ele, no caso, Treblinka, Auschwitz 1, 2, que foram os maiores, né? Então veja bem, ele começa, assim, não fiz mal algum. Aí a Ana Arendt começa a pensar, pô, esse aí que é o mal, a encarnação do mal, mas ele parece um homem comum, um homem banal, ele parece um cidadão de bem, né? Aquele cara, né, que pode ser facilmente substituível dentro dessa engrenagem. Então, quer dizer, ele comandava ali a ideia da solução final. A solução final era o quê? É o extermínio, né, das pessoas fisicamente, a aniquilação. E olha só, ele fazia com maestria, até se vangloriava disso. Você pode encontrar isso lá no vídeo, né? Tem até, inclusive, o filme da Ana Arendt, que também mostra. Tem também vários outros filmes mostrando esse julgamento no Eichmann. Você pode ver ele lá com aquele jeitinho dele. Aí tem até umas frases de efeito lá no filme. Eu tô com um bife de alcatra sendo assado aqui de todo lado. Então, quer dizer, ele sempre se apresentar como uma pessoa comum, não fez mal, estava seguindo ordem. E nisso a filósofa vai começar a questionar. Falar, não, o mal radical, ele não está ali. Né? Essa questão não é um mal radical e nem muito menos um mal demoníaco. Você vai falar, o mal é banal. Esse mal todo mundo pratica, porque o totalitarismo, ele basicamente vai colocar anulação do indivíduo como um ser pensante, a sua capacidade reflexiva, o indivíduo que pensa, que questiona. Então, através da irreflexão, porque facilmente esse Adolf Eichmann poderia ser substituído por outro. Porque dentro de uma padronização de costumes, onde meramente a gente é manipulado, né? Essa questão aqui do totalitarismo, a banalização do terror. Olha só, de uma outra obra dela, né? Sobre a origem do totalitarismo. Né? Banalização do terror, manipulação dos coletivos, massificação que temos. Olha só, isso é algo que a gente passa, até se a gente analisar hoje em dia, né? Olha como é que as coisas estão sendo banalizadas.
Às vezes você nota a notícia do nosso atual governo aqui nessa gestão, olha, às vezes começou um monte de notícias, você pode ver, sempre tem uma notícia besta, cada vez mais besta. Aí quando pensa que não, o ministro, não sei das contas, da educação, da saúde, do ministério, manda só notícia besta, escreve tudo errado. Aí todo mundo fica olhando essas coisinhas e tal. Olha como é que a gente não começa mais a se assustar com os tantos erros que tem, por exemplo, um determinado governo como o nosso. Entende? Olha como é que as coisas. Às vezes pensar isso aqui faz a gente refletir muito bem hoje, né? Aí você vê a manipulação de coletivos, aí como é. Olha só, você vai mantendo um núcleo. Olha, se eu ficar dando esse tipo de ração aqui, eu consigo manter esse grupinho. Aí eu vou separando. E como é importante, dentro da massificação, manter sempre um oposto. E pode observar, quando você mantém um inimigo, o oposto, olha como é que você une os outros grupos. E ali começa a perder a diversidade, começa a uniformização, né? Aí, quer dizer, ali aí fica fácil você colocar uma ideia. Aí quer dizer, Adolf Eichmann não questionava aquelas ideias, isso aqui é para exterminar pessoas, milhões e milhões de pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas com histórias. Olha só, já imaginou se fosse nós, tivesse nascido naquele contexto, naquele lugar, poderia ser um de nós, por exemplo. Ou até mesmo nós mandando alguém para lá, porque dentro da sociedade massificada, que não leva as pessoas a pensarem, olha, facilmente o Eichmann poderia ser substituído. Essa é uma questão importantíssima para a gente pensar. Então, quer dizer, olha como é manipulado hoje através das mídias, tá bom? O vídeo está ficando extenso, eu quero parar um pouco, já está muito longo, né? Aí, olha só, o indivíduo, né, ele vai perdendo a capacidade de pensar por si mesmo. E esse é o grande mal. Então, o mal banal, ele é comum, ele é irrefletido. Para fazer o bem não, necessita pensar, necessita. Esse sim tem profundidade. Tinha anotado aqui até uma frase, né? A, o bem é profundo. Né? Essa é a questão que a Ana Arendt coloca. Enquanto o mal ele é apenas banal. Quer dizer, para fazer o mal, meu, o mal banal, por quê? Ele é banal, ele é de pessoas comuns. Todo mundo pode fazê-lo porque não leva a ideia da reflexão da sociedade massificada. Por isso, assim, há resistência, sempre resistência, né? Pegando a ideia lá de Foucault, onde há poder, há resistência, né? Mas veja bem, olha só, essa é a questão importantíssima, né? É pensar, é refletir. Aí você, a ideia para fazer o bem necessita disso, enquanto o mal simplesmente é banal, ele simplesmente acontece dentro de uma sociedade irrefletida. Então, finalizando nosso vídeo, Ana Arendt, ela fala da questão da política, é importante ter os espaços, a diversidade. O totalitarismo ele impede isso e leva as pessoas a não refletir e perdendo essa diversidade, facilmente torna-se totalitário. Então essas coisas, como Auschwitz, se a gente não pensar, ele pode acontecer, porque a banalidade está aí. É não pensar, é não refletir, é não questionar. É uma sociedade meramente que aceita, quer dizer, não procura investigar, não procura ir além. Olha só como as fake news fazem sucesso. Por que as fake news fazem sucesso? Falta de questionamento, falta de esclarecimento, de pesquisa. Aquele espírito de pesquisa, quer dizer, uma educação, igual a Adorno falava, uma educação meramente padronizada, que é apenas bancária, quer dizer, não leva o indivíduo a pensar por si mesmo, é só essas questões, tá bom? O vídeo está ficando gigante, eu quero parar logo. Falou!